Gente, olha que casalzão, né? Bruno e Natália são líderes aqui nessa igreja já há muito tempo, que servem a Deus na liderança dessa igreja, servem aqui com muita excelência, com muita disposição, com muito amor. E nós convidamos eles hoje para compartilhar com eles, ou para que eles compartilhassem conosco um pouquinho das histórias de fé que eles têm experimentado, que eles têm vivido em Deus. Eu vou pedir então que você comece com essas questões para esses lindões aqui hoje à noite. A carinha deles. Boa noite para vocês. Boa noite. Muito bom ter vocês aqui. E boa noite, igreja também. Eu sei que a gente sempre tem algo para compartilhar. Às vezes a gente pensa, não, mas o que será que eu vou falar? Eu sei que o Senhor tem dado experiência para todos nós aqui sempre enriquece. Quando a gente pensa assim, não, mas é simples, porque existem pessoas que passaram por processos muito radicais, né? E a gente pensa, uau, foi assim, não, mas nas nossas vidas também. Eu cresci no Evangelho, mas eu tive um momento do meu encontro com Deus, eu tive um momento da minha necessidade de me arrepender e a experiência mesmo de me encontrar com o Senhor. E eu queria que vocês contassem pra gente, não sei quem começa primeiro, não sei se o Bruno vai ser cavalheiro hoje, vai deixar ela ou ele vai ser... Mas vocês fiquem à vontade, a gente queria que vocês compartilhassem com a gente esse momento, quando foi o momento que vocês realmente provaram do Senhor e tiveram essa experiência mais notável assim com Deus. E só uma observação aqui, o Bruno, ele é crente como eu, como a Ioná, a gente nasceu em família já de fé evangélica, então o Bruno já nasceu nessa educação cristã, protestante e tudo. A Nath não, a Nath nasceu numa outra realidade, vem de origem católica, que é praticamente, ou foi por muito tempo, a predominância no Brasil. Hoje está meio que ficando quase que 50-50 ali, mas a Nath nasceu assim. Então, a pergunta, na verdade, no caso da Nath, como que se deu a sua conversão, e do Bruno, como que se deu o seu encontro, porque quem nasce filho de crente precisa, em algum momento da vida, de um encontro pessoal com Jesus. Então, acho que essa pergunta para o Bruno é essa: quando foi o teu encontro com Jesus? E a Nath, quando é que foi a sua conversão? Falo primeiro. Como o senhor falou, eu venho de uma família católica, só que os meus pais não exerciam o catolicismo, mas a minha avó sim. E a minha avó era aquelas senhorinhas mesmo de oração, de participante da igreja. Ela tinha na casa dela, era uma igreja pequena no nosso bairro, que a minha avó cuidava, e ela tinha confiança do padre de ter tudo dentro da casa dela, a roupa, a hóstia, tanto que eu e minhas primas, a gente ia para o quartinho onde que ela guardava... Comia a hóstia. Comia a hóstia. Era gostoso o pãozinho. Já começou aqui a sessão confissão de pecados. O vinho não, né? Essa eu não sabia, viu? Era só a hóstia. E a gente via todo esse cuidado dela com a obra ali. Ela participava de tudo na igreja e ela nos levava também a participar. Eu fui coroinha e a gente fez tudo. Participava do grupo de jovens da igreja, a gente fazia teatro. Os eventos que tinham, a gente participava muito. A minha avó catava os netos e levava, que éramos 5 que nasceram no mesmo ano. Ela tinha 5 netos com a mesma idade. Então, ela carregava todo mundo e eu via muito isso da minha avó e a gente era muito participativo. Quando eu conheci o Bruno, eu já visitei algumas igrejas, meu pai se converteu quando eu tinha 15 anos de idade e ele sempre tentando me levar para a igreja, e eu resistente, eu não quero, eu sou católica, eu vou para a missa e eu gosto assim, e assim tá bom. Eu ia na missa uma vez a cada 4 meses. E, na minha visão, estava bom. E meu pai ali lutando, meu pai tentando me levar. E foi muito tempo que meu pai tentou.
E eu visitei algumas igrejas, mas eu nunca tinha me sentido confortável, nunca tinha me encontrado num local. Jesus não tinha me pegado de jeito ainda, né? Aí eu conheci o Bruno e uma vez ele me convidou para ir na Lagoinha, que a gente morava em Belo Horizonte, e ele me convidou para ir. E quando eu fui, eu falei assim, não, isso não é uma igreja evangélica. Isso não é uma igreja crente. Que igreja que é cheia de jovens, o culto super dinâmico, o louvor, eu fiquei encantada com o louvor, me chamou muita atenção e eu gostei. Ele até brinca, porque aconteceu uma situação dentro da igreja, que ele fica falando, que ele, até hoje ele... Ela falou um palavrão na igreja. Gente, desculpa, foi sem querer, foi tão impulsivo assim, foi muito sem querer. Pedi perdão para Deus, nosso Senhor, desculpa. E ali eu gostei, e eu comecei a ir com ele. Toda vez que ele ia, eu ia junto. Só que ele começou a não ir por questão de trabalho, e eu ia. Eu falava, não, se você não vai, eu vou. E eu ainda não tinha tido aquele encontro com Deus. Eu estava me sentindo confortável, eu estava gostando de estar ali, naquele lugar. E eu fui indo. Aí, um dia, uma amiga minha, eu vi uma postagem dela, uma amiga assim. Ela é prima da minha prima, ela cresceu comigo, só que a gente se afastou com as questões da vida, né? Ela foi para um lado, eu fui para o outro. E eu vi uma postagem dela no Instagram de uma célula de meninas. Aí, na hora, eu entrei em contato com ela no direct, falei assim, oi, Michele, tudo bem? É a Natália, prima da Paula. Aí ela tá assim, oi, Nath, tudo bem? Quanto tempo? Tinha muitos anos. Tinha, 20 anos que a gente não se via? Muito tempo. Aí ela me convidou para participar dessa célula. Só que o meu dia de participar na célula, o único dia que eu podia participar, porque a gente trabalhava em shopping, e shopping era de segunda a segunda, tinha uma folga na semana. E eu ainda fazia faculdade à noite. Eu saía de casa às 6 da manhã e só chegava meia-noite e meia. Então eu não tinha tempo durante a semana. Aí eu perguntei para ela, sábado de vez em quando também, às vezes um sábado de manhã eu poderia participar. Eu falei com ela, eu gostaria de participar da célula. Tem algum dia, assim, tem alguma célula no domingo que eu possa participar? Ela, Nath, que incrível que você está entrando em contato comigo. Nós vamos começar uma célula esse domingo agora, na igreja, de manhã, e eu que vou liderar a célula. Aí eu falei, não, perfeito, eu quero participar. Ela me mandou, né, todas as informações da célula, e eu trabalhava domingo. E Deus preparou tão certinho até o horário, porque era domingo de manhã. E eu trabalhava no domingo à tarde, de 2 às 8. Então, dava tempo de eu ir para a célula, participava todo domingo. De lá, eu já ia direto para o trabalho, que era do lado ainda do meu trabalho. Era bem na rua, só que um pouco mais afastado, mas era na rua do meu trabalho. Aí eu comecei a participar. E isso eu fui tendo, né, essa conexão com Deus. Eu fui a cada dia me aproximando mais. Mas o encontro mesmo verdadeiro com Jesus foi aqui. Nós precisamos sair do país que a gente estava, vir para cá, viver da dependência dele, para realmente ter aquele encontro de espírito e Jesus, né? Então, 2 coisas fundamentais para a sua conversão. Nós podíamos dizer que foram um grupo de relacionamento, de crescimento, que é a célula, e um segundo foi a experiência de sair, né, das bases naturais da sua vida, e eu acho que foi o que acabou trazendo essa convicção. Sim, viver aqui, a gente começar do zero, como todo mundo começa, viver do zero, passar os perrengues que a gente passa aqui, sozinho, sem pai, sem mãe, e nos fez aproximar cada dia mais de Deus, viver dessa dependência. E viver dessa dependência é um vício. É um vício gostoso, é maravilhoso viver isso. É confortável, né? Sim. E nós tínhamos dentro de nós, quando nós saímos de lá, nós tínhamos dentro de nós que a gente sabia de um propósito. A gente não sabia qual. Mas a gente sabia que a gente tinha um propósito para vir para cá. A gente ainda não sabia o que era, a gente não tinha a mínima noção. A gente não servia na igreja. A gente ia, participava, mas a gente não servia. Não era tão efetivo assim. E aqui as coisas começaram a se encaixar de uma forma tão natural
E tudo foi acontecendo de uma naturalidade tão grande dentro da igreja, e a gente foi colocando Deus como prioridade em tudo, em todos os processos, casa, relacionamento, criação dos filhos. A gente foi sempre colocando Deus à frente, Deus à frente. E servindo aqui na casa, servindo na casa do Pai, Amém. que foi... E acontece uma ordem interessante com vocês, que é distinta da maioria. Tem muita gente que serve muito a Deus no Brasil. Quando muda para um país, no exterior, fala, não, eu vou para trabalhar, meu negócio é trabalho e tal. E aí as coisas de Deus, as coisas da igreja ficam em segundo plano total. Na verdade, vocês no Brasil estavam muito focados no trabalho, nos estudos, e o Bruno tem 2 faculdades, você também, e trabalhando, e trabalhando, e trabalhando. E aí aconteceu o inverso com o que acontece com a maioria. Vocês vieram para cá e aqui vocês passaram a priorizar Jesus, né? As coisas de Jesus, a igreja de Jesus, o reino de Jesus. E não deixam de trabalhar, é claro, mas priorizando as coisas de Deus. Interessante isso. Agora, Bruno, Bruno cresceu, né? Num lar cristão. Fala um pouquinho para a gente dessa experiência. Quando foi o seu encontro com Jesus? Como é que se deu isso? Pastor, eu cresci num lar evangélico, né? Meu pai, minha mãe, sempre meus avós, professores de teologia no Brasil, da Assembleia de Deus. E é engraçado que eu ia, a sala das crianças era minha mãe, aí eu pulava para os adolescentes, era meu avô. Caía no jovem, era minha avó. Então, ou seja, todas as salas de escola dominical, eu pegava alguém ali da família. Isso era muito engraçado. Não tinha pra onde fugir. Não tinha para onde fugir. Tinha que se comportar. Tinha. Lá eu comportava bem, né? Meu avô avô era bravo. Fazer confissão, nem pensar. Nenhuma. Era só línguas estranhas. Mas brincadeiras à parte, eu tive uma influência muito boa por parte dos meus avós e da minha mãe, né? Apesar do meu pai ser pastor, né, na época eu não conseguia muito ter ele como espelho de seguir, né? Mas eu vivi bons momentos com ele, né? Em pregações. Eu fui batizado com 11 anos com ele pregando. Uau. E isso foi assim uma das coisas que me marcou muito. Batizado com o Espírito Santo. Com 11 anos ele pregando. Uau. Então ele tinha uma pregação muito boa, ele sabia como, né, o Espírito Santo usava ele muito. Mas eu não tinha uma base. Era aquela coisa que a gente vivia uma realidade na igreja, mas em casa era outra. Meu pai, por algumas vezes, ia e voltava, dependia muito do momento. Mas a minha mãe é uma mulher muito de oração. Ela deve estar na live aí. Ana Regina. Ana Raquel Regina. Raquel Regina, todo mundo conhece, né? Todo ela mundo tem todas conhece, as lives, todas gente, as lives, podem... aqui pós-Charlotte. Sempre, beijo. E ela sempre falava, né? Mães de joelho, filhos de pé. Amém. Essa era uma das frases que ela tinha em relação a isso. Então, ela orou muito para a nossa vida. Então, assim, aos 11 anos eu fui batizado com o Espírito Santo, tocava na banda da igreja, era envolvido com adolescentes, com jovens, mas não tinha uma estabilidade espiritual muito boa pela questão do relacionamento familiar. E quando eu fiz 18 anos, eu saí. Foi a primeira atitude que eu tive, foi sair da igreja. A gente sofria muita pressão, enfim, várias coisas que me fizeram pensar se era isso mesmo. Falei, se Deus é isso, se igreja é tão bom, por que acontece isso? Então essas dúvidas, né, como jovem, se tornaram naturais. E minha primeira era o meu 18 anos e tchau, eu não vou mais na igreja. Então com 18 anos eu abandonei. Saí da igreja, eu tocava, parei de ir. E uma das coisas que assim foi muito bom para que eu voltasse foi o não julgamento. Minha mãe nunca me julgou por eu ter saído dele. Pelo contrário, ela orava. Meus avós nunca me julgaram. Eu tenho meus avós como meus pais também, por essa influência. Então, eles nunca me julgaram, eles só oravam. Então, com meus 21 anos, e sem contar que eu não fui batizado nas águas. Eu não fui batizado. Na época eu era da Assembleia. Porque você não quis? Eu não quis. Eu acho que isso é uma coisa interessante de falar, porque em certos lugares a gente percebe que existe uma cobrança de que a pessoa tenha uma vida sem erro nenhum. Achando que ela batizar possa... você vai segurar. Exato. Não é assim. E não acontece assim, né? Eu não batizei.
fiquei sem batizar. Eu fui batizar com 21 anos. Uau. Foi quando eu comecei a frequentar a Lagoinha, de fato, que era a nossa igreja. Eu estava num culto, o pastor pregando. Aí, a Lagoinha tinha mais ou menos 4.000 pessoas. Culto. E o pastor falou que tem uma pessoa. E Deus vai falar no teu coração. Está na hora de você voltar. E eu fiquei travado na cadeira. Falei, não é eu, né? Vou esperar um levantar. Não foi ninguém. Não foi ninguém. Só sei que no final do culto eu estava na frente do pastor, conversando com ele orando por mim. Em relação dessa volta para Cristo. Depois que eu voltei, de fato, aí sim veio aquela vontade de batismo. Aí eu batizei, fiz o curso, fiz o batismo e desci as águas com 21 anos. Então, assim, não necessariamente porque eu nasci na igreja, foi porque eu seria obrigado a batizar para não pecar mais, né? Porque, assim, eu fui batizado com o Espírito Santo antes, com 11 anos. Você foi selado. Foi selado com 11 anos. Então, ali já estava. Então, assim, na minha mente, Deus já tinha, né, separado. Acho importante você falar disso e a gente trazer até um pouquinho desse assunto aqui, porque as pessoas se confundem muito em relação ao que é o batismo. Sim. O batismo não vai te blindar. Não vai. As pessoas às vezes pensam isso. Não, eu só vou me batizar quando tudo na minha vida estiver certinho. Ou então, eu não quero me batizar muito jovem, porque depois, se eu pecar, o que vai acontecer? Né? Quem viveu uma juventude numa igreja muito tradicional, costumava ter esse tipo de pensamento. Era um dos meus pensamentos. Exato. Então, é importante a gente clarificar isso. Os meus problemas, ou para resolver meus problemas. Depois que eu me batizar, vou me limpar. Isso não acontece. Não é assim que acontece. O batismo é simplesmente é você dizer ao mundo que você quer morrer para si mesmo e quer viver para Cristo. E óbvio que depois desse momento, dessa entrega, dessa tua confissão de amor a Jesus, muita coisa pode mudar, né? Mas diz muito mais de uma decisão, né, que a gente precisa tomar. E é lindo quando isso acontece, como você disse, no dia que você voltou para Jesus, que você se encontrou de novo, que você sentiu que era hora de se reconciliar, o desejo já veio porque você decidiu que você queria viver para Cristo, né? Exatamente isso. Nesse período, né, não dos meus 10 anos, eu cresci dentro de igreja. Eu carrego muitas coisas hoje comigo. Eu aprendi na igreja com meus avós. Exemplo, cantina de igreja. Cantina de igreja. Aprendeu a comer, gente, no caso. Não, na Baita verdade, de um cozinheiro aí. na verdade, de fazer, né, Sim, tô assim, de brincando. servir as pessoas na igreja, na organização. E eu, no último evento que teve, eu mandei um vídeo para minha avó. Ela tá com Alzheimer, mas ela ainda lembra algumas coisas. Então, assim, eu cresci com ela dando aula, né, de escola dominical, aula de teologia, e aquilo começou a fomentar no meu coração, mas eu não sabia. Sim. Eu era criança e ela sempre incentivava, vem comigo, vão comigo, deixa ele ir. Eu era o filho mais velho, então tinha umas regalias, né? E eu ia com ela e ela ia fazer escola bíblica de férias, EBF, eu estava em todas. Por causa das balinhas também. Mas eu estava, então foi uma influência muito positiva na minha vida. Meus avós também. E minha mãe sempre, assim, o espelho de uma mulher forte e temente a Deus. E foi uma das coisas que a oração dela me colocou onde eu estou hoje. Eu sei que Deus tem um propósito, mas a minha mãe ela tem um papel fundamental de não me julgar, né? Porque muitas vezes a gente afasta os nossos filhos da presença de Deus julgando. Ela fez o contrário. O amor que amor, gerou uma paciência só amor. E, assim, uma intercessão para te ver voltar, né? Muito. Ela teve toda a paciência necessária e toda a sabedoria de Deus, né? Eu tenho também mais 4 irmãos, né? Não é só eu, então são 5 lá em casa. E ela teve toda essa paciência de segurar isso e sempre mostrar que Deus é Deus. Então eu tenho esse exemplo dentro de casa. Que lindo. Então às vezes quando a gente pensa que está difícil, eu lembro dela. Bruno, depois dessa sua volta, depois de alguns anos, você veio para cá, né? Então você nunca mais se afastou de Jesus. Depois que eu voltei, aí começou um processo mais intensivo na minha vida, até a nossa mudança para cá. Então a nossa mudança para cá despertou realmente o que Deus iria fazer na minha vida de fato, né?
em relação aos propósitos dele para nossa vida, que no Brasil, como você disse, é a questão do trabalho, eu era muito focado em estudar, em crescer profissionalmente. Então eu tinha, né, a gente já conversou isso, e uma das frases que você disse, para mim, que eu lembro até hoje, isso acho que quando a gente se conheceu, né, que a prosperidade em Deus, não só financeira, a prosperidade, ela é uma prosperidade abundante. Então isso a gente vive aqui, né, em todas as áreas da nossa vida. E isso no Brasil, não, a gente era meio que assim, eu consigo fazer com minhas mãos e tá tudo certo. Eu vou conseguir, eu tenho o que eu quero, a casa que eu quero, o carro que eu quero, o trabalho que eu quero. Então é só me esforçar, mas a gente esquecia do principal propósito, que era Deus. Então a nossa vinda para cá foi realmente 100% da vontade de Deus. Muitas das pessoas chamaram a gente de doido. Muitas. Porque a gente saiu do Brasil assim em 20 dias, enfim, a história é longa, mas a gente foi e voltou e, cara, mas o que você está fazendo lá? Mas a gente veio com uma certeza tão grande. E quando eu estava aqui, a gente veio de férias a primeira vez, uma paz. Tão grande. Nós viemos de férias, eu liguei para minha mãe, falei, olha aí, mãe, que lugar maravilhoso, olha o carro que eu tô. Minha mãe começou a chorar no telefone. Isso a primeira vez. E ela falou assim, filho, você não está indo aí a passeio. Então essa foi a primeira confirmação de Deus, quando a gente veio aqui a primeira vez. E Deus já tinha falado que eu não ia terminar o ano no Brasil, mas, cara, não tinha como. Foi uma viagem, né? Falei, não, eu acho que é da minha mente. E realmente a gente não terminou o ano no Brasil, nós terminamos o ano aqui nos Estados Unidos. Então a gente foi vendo a direção de Deus. E hoje a gente para poder analisar o que Deus tem feito na nossa vida, o propósito dele. Igual a Nath falou, a gente sabia que tinha um propósito, mas não sabia qual que era. Né? A gente não tinha a menor noção, mas foi necessário ele tirar a gente de lá, do conforto, de família, de tudo, para a gente começar a viver o propósito dele aqui com a nossa família. Então, hoje a gente está aí. E pelo menos, fala para mim, como você já viveu essa experiência de estar na presença de Deus, se afastar e voltar? O que é que você pode dizer, pelo menos 2 fatores, que são fatores que você entende que são enfraquecedores da fé? Que quando a Bíblia diz assim, que um abismo chama outro abismo. Então, assim, o que seriam 2 abismos muito comuns numa vida de fé, que pela tua experiência que você pode dizer para as pessoas, olha, 2 coisas que vocês têm que evitar? Ou que... Primeiro é o julgamento. Acho que esse é o seu primeiro ponto. Né? Fui muito julgado, a minha família foi muito julgada. E isso criou dentro de mim um rancor muito grande. E isso a gente está falando que eu fui julgado dentro da igreja. Teoricamente, era para ser um lugar que a gente... Né? Acolhimento. De acolhimento. Então, esse foi uma das primeiras coisas, uma das principais coisas que fez eu sair. Porque eu falei, cara, eu não estou na igreja para isso. Para ser pisado. E vendo a situação de tudo, eu acabei conformando com aquele julgamento e fui. E o segundo é a questão de ficar voltando no passado. Eu acho que Deus ele tem um tempo para cada coisa. Tem feridas que precisam ser curadas, mas a gente não pode ficar voltando. E toda vez que eu pensava em ir na igreja, eu voltava no passado. Pensava na igreja, voltava no passado. Pensava na igreja, voltava no passado. E eu não tinha força. Eu até brinco que foram os piores anos da minha vida. Mas esses 2, 3 anos que eu fiquei fora, eu conheci a Nath. Então, eu apego muito também. Deus, ele usa coisas loucas para confundir as sábias. Né? A gente sabe que o propósito dele, independente de qualquer situação... Não que a Nath seja louca. Não que a Nath seja louca. De forma nenhuma. Mas foi aí que eu conheci. E foi através até mesmo da conversão dela que me deu assim, mais ânimo. Porque, teoricamente, quando eu comecei a namorar com ela, ela era católica, eu cristão. E você ouve muito, não dá certo. Então, a tua vida de fé inspirou a Nath, foi assim? Exatamente. Na verdade, eu acho que ela me inspirou mais. Uau. Porque a conversão dela lá no Brasil foi uma mudança tão radical, Uau. assim, em termos de acreditar e seguir, porque o pai dela sempre tentou. Mas foi uma coisa natural, assim, não foi eu, Bruno. Eu peguei e levei na igreja. Falei, católica, vou levar, né? Qualquer coisa eu vou na missa também, tá tudo certo. Pensei isso, mas aí na igreja o Espírito Santo começou a agir lá. Que lindo. Então eu acho que
foi essa troca, né? E eu acho que Deus preparou o momento certo para que a gente se encontrasse. E, enfim, lá atrás a gente não via o propósito, mas depois começou a ficar muito claro, né? De todos os lados. E hoje a gente vê que a gente realmente tem cumprido o que Deus quer da nossa vida. E a gente não quer continuar. A gente não quer parar. Sim. E muitas vezes é difícil para a gente que está aqui, que está fazendo, né? Vem desânimo, vem lutas que todo mundo passa, todo mundo tem. Mas eu acho que a certeza nesse propósito é o principal. Eu acho que é o que sempre a gente se apega quando fala assim, nossa, cara, tá difícil, não vai dar certo. Então, os dois fatores enfraquecedores, um é externo, de pessoas, julgamentos, Sim. e o outro foi interno mesmo, Interno. que era essa sua dificuldade de cancelar o passado em Cristo, né, de Exatamente. tê-lo resolvido. E, Nath, fala pra gente sobre fontes de fortalecimento espiritual que vocês têm, que o casal tem, você e o Bruno. Pastor, a gente se apega muito à palavra. A gente ora junto, a gente conversa muito sobre a Bíblia, a gente faz tudo junto. A gente está hoje num propósito aí do curso de teologia. A gente está fazendo junto, a gente conversa muito sobre a palavra de Deus. A gente busca pregações e assim a gente vai fortalecendo um ao outro, né? E uma coisa que o Bruno, só completando uma coisa que o Bruno falou, em relação ao propósito e das lutas que a gente tem, uma coisa que nós temos em nós, individual, cada um, é a certeza de quem a gente é filho. É a nossa identidade. E isso nos fortalece em cada luta. Porque luta todo mundo passa, mas como que você passa por essa luta é o que determina, né? Então, conhecendo o teu pai, sabendo de quem você é filho, eu acho que isso facilita a gente passar por certas provações. Sem dúvida. E o relacionamento de vocês, no relacionamento conjugal, vocês conseguem ver um divisor de águas aí do antes e depois de Cristo? Com certeza, absoluta. Em que sentido? Em vários sentidos. Eu acho que vai mesmo do comprometimento um com o outro. No Brasil, a gente era separado. Até as nossas contas eram separadas. Né? Então, já começa por aí. Ela tem as contas dela, eu tenho as minhas. E quando a gente veio para os Estados Unidos, assim, a gente meio que uniu realmente, como deveria ter sido lá no Brasil. Sim. Né? Funcionava, mas era muito complicado. Então, assim, a gente passou por também momentos muito difíceis lá no Brasil, até mesmo, né, em relação à família, enfim. Mas quando a gente veio para cá, era só nós dois. Então, não tinha como para onde correr, né, em alguns aspectos. Mas a gente, como todo casal, a gente tem as nossas lutas. E principalmente a gente que está envolvido na liderança de alguma coisa, enfim, vem pesado, né? Então, filhos, vida externa, o próprio relacionamento. E abrindo aqui, né, a gente também precisa de ajuda. Sem dúvida. Como líderes, né? A gente Demais. precisa. Todos nós. E eu tinha uma restrição, vocês sabem disso, Sim. de procurar ajuda. Sim. Né? E foi um dos momentos que a Nath falou, olha, a gente precisa de ajuda. E foi um dos momentos que nós procuramos até vocês, para que nós precisávamos de alguém para poder nos orientar de uma forma mais efetiva, e para que o nosso propósito fosse cumprido de uma forma também efetiva por Deus. E isso aconteceu depois. Sim. Né? E eu acho que isso é uma das coisas que todos nós precisamos ter, a certeza que, né, a mudança é algo que não é de um dia para o outro, é uma constância. Mas hoje a gente já consegue ver muita coisa sendo feita através da nossa vida, como casal, como pais, né, como filhos que somos, né, dos nossos pais, de uma forma diferente. Sim, acho que você tocou num ponto legal sobre procurar ajuda. A gente sabe que muita gente tem essa barreira e a gente, como liderança, sempre está falando, a gente está aqui, a gente está aqui. Não que nós tenhamos todas as respostas, porque a gente não tem, mas o Senhor nos levantou para isso e a gente busca em Deus tá pronto para ajudar, para auxiliar. E nós também já passamos por muitas situações na nossa vida que foram nos capacitando para um dia poder ajudar. E estamos ainda crescendo, estamos sempre aprendendo. E uma outra coisa que eu queria falar é isso, a gente precisa ter o coração ensinável. Yes.
Precisa ter Sim. o coração disposto a aprender, disposto a crescer, mudar, deixar que o Senhor, Espírito Santo, transforme o nosso entendimento, porque às vezes muita coisa não acontece na nossa vida porque a gente tem uma conta barreira, disso, uma fortaleza na nossa mente. E aí a gente achou que, não, eu já li a Bíblia, é assim, assado, mas espera aí. Orgulho também. Vamos mergulhar ali, exato. É o orgulho de pensar que já sabe tudo. Né? Eu já ouvi frases, às vezes, de pessoas dizendo assim, não, eu não tenho nada para aprender, eu já tenho muita experiência, já tenho muitos anos fazendo isso. Isso é muito prejudicial. Eu vejo como professora, por exemplo, quando a tecnologia começou a invadir, né, o nosso mundo aí, e eu lembro que eu tinha colegas de trabalho que falavam assim, não, imagina, eu faço isso há 20 anos, eu sei muito bem como fazer. E não tinham a decisão de ir lá e de se reciclar nesse sentido. Não adianta, você vai ficar para trás. E na vida espiritual também é assim. O Senhor está sempre nos dando entendimento, abrindo os nossos olhos, tirando as escamas dos nossos olhos, porque existem coisas que precisam ser tratadas, transformadas, né, curadas. E isso depende de nós. Sim. Porque às vezes tem toda uma igreja, uma estrutura ali pronta, mas depende da gente abrir o coração e falar, não, eu realmente preciso. Porque eu acho que isso é um ponto muito importante, a gente decidir que quer pedir ajuda, que precisa de ajuda. É como a Nath falou, deixar o orgulho de lado e falar, não, não tem como mais, vamos... E o Senhor, esse é o valor da comunhão, né? E quando a gente passa também por esse processo, a gente fica muito vulnerável, né? Sim. Não que a gente fica um pouco enfraquecido. Uhum. E nada como um suporte, Sim. né? Deus é sempre o nosso suporte, Jesus está sempre ali com a gente. Mas quando a gente caminha junto, né, com pessoas que nos direcionam de forma certa, com sabedoria, é diferente. E com oração também, né? Oração. Porque assim, tem situações que a gente mesmo fala, é o seguinte, nesse momento a gente ainda não sabe o que o Senhor quer, né, de nós, então, mas eu queria te dizer, a gente está junto aqui para orar, interceder, e eu acho que isso também é muito poderoso, né, o poder de estar junto, de orar junto. Também procurar as pessoas certas, né? Sim. Eu acho que esse é um ponto-chave. Muitas vezes tem gente que não consegue uma transformação completa, e às vezes procura pessoas que não vai conseguir te dar aquele suporte naquele momento. Né? Que às vezes não tem um nível espiritual, um discernimento que vai poder te ajudar e tirar. Sim. Então, às vezes, a pessoa acaba te afundando mais do que te ajudando. Sim. Né? Então, eu acho que é importante a gente orar e pedir a Deus essa direção e não deixar o barco afundar. Sim. Porque a partir do momento que você pede ajuda, é porque você não quer deixar o barco afundar. Exato, Né? exato. Então, não, Deus, minha família, eu preciso, Sim. de alguma forma, a gente precisa continuar seguindo para que o propósito cumpra. Sim. E depois que isso acontece, você começa a ver a mão de Deus agindo de uma forma muito assim... E é para a glória de Deus, né? Para a glória de Deus. Esses dias a gente fez um casamento de uns meninos e eu disse para eles assim, olha, nunca se esqueçam que o casamento de vocês é para a glória de Deus. Porque quando a gente tem essa visão, tudo muda. Porque se eu estou casada para ser feliz, é uma coisa, né? Se eu estou casada pensando em mim numa maneira egoísta de olhar, eu vou ser feliz com outra pessoa, então vou desfazer isso aqui, vou dar um jeito de fazer. Não. Quando a gente tem essa visão, a gente se frustra também. Se frustra demais, porque a gente não consegue. Então, quando a gente tem essa visão de relacionamento para a glória de Deus, tudo muda, né? Porque a gente encontra força, encontra propósito, se encontra com a palavra de Deus que vai nos dando novos ensinamentos e aí tudo se transforma. E realmente a gente vê que a vida de vocês é isso. Vocês têm vivido para a glória de Deus. E a gente tem visto os frutos, né? A gente tem visto em vocês tantas pessoas que vocês têm cuidado. E é lindo ver como o Senhor realmente tem se revelado a vocês de uma maneira muito linda enquanto vocês caminham, né? E irmãos, o pior do que um problema não tratado é um problema mal tratado. E a gente, na caminhada, a gente vai descobrindo isso. Que Deus estabelece pessoas comprometidas com os valores dEle, com o reino dEle. Sejam os nossos pastores, sejam os nossos líderes de célula, que são as pessoas que Deus vai colocando ao nosso lado, para que a gente encontre neles auxílio, ajuda, né? Para seguir e para caminhar. É isso que a gente tem visto em vocês.
e porque também a nossa fonte de busca, quando uma pessoa vem buscar, seja um pastor, seja um líder, a pessoa precisa observar onde vai ser a fonte da pessoa que está ali aconselhando. A nossa fonte é Cristo, a nossa fonte é a palavra, em primeiro lugar, que já nos traz de imediato um caminho, um norte, mas a gente tem uma segunda. A segunda fonte é a oração para a gente esperar a manifestação do Espírito. Então, tem coisas que instantaneamente você já consegue responder e resolver. Olha, isso aqui na tua vida a Bíblia fala isso aqui na tua vida a Bíblia fala isso aqui. Mas tem essa situação aqui que a gente precisa ouvir uma resposta de Deus. Então, de onde vem a fonte é que existe segurança para a busca do conselho. Agora, deixa eu caminhar para as perguntas finais. Vou fazer uma pergunta surpresa para você aqui, Nath. Não, na verdade, não vou te colocar numa fria. Mas assim, você que viveu o Evangelho de Jesus na tua infância, numa dinâmica de uma outra, do que a gente pode chamar de uma outra religião, e depois vive hoje uma experiência com Jesus. Você resume o que você vive hoje. Como é que você resume, numa só palavra, como que você pode resumir hoje a tua vida com Cristo hoje? Numa palavra só. Dependência. Amém. Eu coloco essa palavra, porque antes eu conhecia Jesus da Semana Santa, né? Porque lá a gente tem um outro tipo de ensinamento. E eu conhecia Jesus da Semana Santa. E aqui, ter esse relacionamento com ele é muito diferente, porque você passa a depender totalmente. E o Bruno sabe dessa minha dependência, porque até para a gente poder mudar, eu falo, Deus, Jesus, de altos sinais. Peço Teto sinais, cai, porque eu sou péssima. Eu falo, Deus, dá sinais claros, porque eu sou terrível, o Senhor me conhece, o Senhor me fez. Então, e eu peço direcionamento para ele. Então, essa dependência dele, amém, hoje é o que me... Glória a Deus. É o que me classifica. Total e inteiramente. Total e inteiramente. Então fala pra gente de um sonho espiritual que você tem. Vocês têm sonhos espirituais, gente? Vamos ouvir o da Nath, assim. Você tem um sonho espiritual, Nath? Tenho, pastor. Tenho um sonho de a cada dia conhecer ele mais. amém, Esse é o meu sonho. De se chegar mais perto, de estar a cada dia mais achegada a ele. Esse é o meu sonho. amém. E é o que eu luto todos os dias, né? Porque não é fácil. As distrações do dia a dia nos faz cada dia, cada hora, cada vez se afastar mais, dar prioridade a outras coisas e se chegar mais, ter mais um relacionamento de mais intimidade do que eu vivo hoje. Amém. É o meu sonho. Amém. Isso é bonito, gente, porque onde você coloca o seu coração, onde você coloca os teus pensamentos, é o que você vai viver. Quando eu fui batizado com o Espírito Santo, aí eu vou sair um pouquinho de você, só para contar uma experiênciazinha. Eu lembro da oração que eu fiz, numa semana inteira de jejum que eu estava fazendo, pedindo o batismo com o Espírito Santo. Quando chegou na sexta-feira, que era o último dia do meu jejum, naquele dia eu ia para um acampamento de jovens. E eram 4 dias de acampamento, de retiro espiritual. Eu fiz uma oração. Eu lembro até hoje, eu lembro a avenida que eu estava na Avenida Conselheiro Carrão, na Zona Leste, em São Paulo, dirigindo uma D10, uma caminhonete da empresa que eu trabalhava e tinha. E eu fiz uma oração, era próximo do meio-dia, eu ia já chegar na empresa e já ia comer. E aí eu já fui orando no caminho. E eu estava ali diante de Deus, eu disse, Senhor, eu não estou te pedindo casa, eu não estou te pedindo carro, eu não estou te pedindo bens materiais, eu estou te pedindo porção do teu Espírito, estou pedindo intimidade contigo, poder do Senhor. E eu vou dizer uma coisa para vocês, quando chegou no sábado à noite, interessante, você foi batizado com o seu pai pregando. O meu pai pregou naquela noite, ele tinha sido convidado para pregar no retiro dos jovens. Só que depois que ele pregou, o pastor de jovens que foi fazer o fechamento, ele começou
exatamente, ele citou a minha oração. Porque meu pai tinha pregado sobre a porção dobrada que Eliseu tinha recebido de Elias. E ele começou dizendo assim: Eliseu não pediu carro, Eliseu não pediu casa, Eliseu não pediu coisas dessa vida, Eliseu pediu porção dobrada do espírito de Elias na vida dele. Quando ele falou aquilo, eu sabia, no meu lugar, eu sabia, Jesus vai me batizar hoje. E quando ele falou assim, quem quiser receber porção dobrada, quem quiser receber batismo, venha para frente. Eu já fui para frente, acho que deu 5 minutos ali, Jesus me batizou. Então esses desejos, essa tem que ser a tua busca, sabe? Tem que ser como a Nath, qual é o seu sonho espiritual? E eu acho que, na verdade, se a gente colocar os nossos sonhos de vida, os espirituais têm que vir antes dos materiais. Bruno, uma pergunta para você. Que pergunta você faria para Jesus, ou fará para Jesus, quando você estiver no céu? Por que eu? Assim, a gente não consegue entender, né? A gente está nessa série de amor e ultimamente eu estou escutando muito sobre isso. Amor, amor, amor. Então a gente às vezes entende que é algo que Deus quer tratar. Então essa pergunta, de onde vem esse amor todo? Você tem que a gente, ser humano, não consegue ter. Por mais que a gente busque, porque a gente está numa constante busca de se moldar, né, de ser mais compreensivo, de amar mais ao próximo, de uma forma realmente integral e do jeito que Deus quer. Então eu perguntaria, mas por que eu? Sabe? E esse amor, de onde vem? Que eu acho que sei lá, acho que eu pedi um abraço também. Ia começar a chorar. Porque acho que é só da gente imaginar isso, estar na presença dele, ter nessa relação de pai e filho, eu acho que seria o que eu queria. Amém. Gente, às vezes você não entende. Você não entende que Deus está te chamando para um propósito, que Deus está nos chamando para algo. E a verdade é que talvez você vá precisar se entregar sem saber o porquê. E um dia você vai ter a oportunidade de perguntar, Senhor, por quê? Mas é isso aí, se entregue. Não espere, não, se entregue. Se Deus está te chamando, se entregue. Amém. Perguntar para vocês uma curiosidade aqui, uma mensagem que chamou a atenção de vocês, uma mensagem que marcou a vida de vocês, uma mensagem que você fala, uau, aquela mensagem ele mexeu muito comigo, eu estou sempre lembrando, estou com ela sempre em mente. Eu volto lá no meu batismo. Foi a mensagem do meu pai, porque ele estava pregando sobre Samuel, né? E foi chamado Samuel, e antes de eu ser batizado, eu estava lá orando e eu repeti as mesmas palavras. Uau. Eis-me aqui, Uau. Senhor, envia-me a mim. Foi exatamente essas palavras. Quantos anos você tinha? 21? Tinha 11 anos. Essa o batismo lá? com o Espírito Sim. Santo foi com 11 Uau, anos. E nisso, uau. veio uma jovem lá pulando, meu filho. Falei, opa, agora. Ela foi, já colocou a mão. Então, essa mensagem me marcou muito. Que lindo. Porque esse dia eu chorei demais. E não era porque era meu pai que estava pregando, mas Deus preparou aquele momento. Né? Hoje meu pai não é cristão mais, mas eu tenho essa memória. Né? O tanto que Deus usou ele lá para que eu fosse batizado. E repetir isso, eis-me aqui, Senhor, envia-me. E é o que está acontecendo na minha vida hoje. Uau. Depois de 20 anos, né? 19 anos. Uau. Né? Uau. O cumprir dele. E isso vem assim, é muito claro. Eu lembro muito claro daquela noite, de tudo. Eu lembro que eu fui embora de metrô ainda, falando em línguas dentro do metrô, sim, cara. Eu falei, pequenininho, né, gente? Porque pequeno. 11 anos é uma criança. Aí meu pai olhava assim, o olho brilhava, eu falando em línguas, até cheguei em Aquele menininho assim, casa. pequenininho, gordinho. Chegando em casa e falando em línguas. Então, essa mensagem que ele pregou lá, Lindo. foi dessa entrega, né, de ouvir a voz de Deus, ainda mexe muito comigo. Claro que tem várias outras mensagens que, né, Deus coloca nas nossas vidas, né, aqui na igreja, seja a mensagem essa semana passada, a Nath mandou uma mensagem, a gente estava orando por um propósito, e ela, olha aí, e tanto que Deus fala assim, gente, é inacreditável. Então, tem várias, mas essa foi a que me marcou mais. A palavra é viva, né? É viva. Eu sempre digo isso. Por isso que é maravilhoso se encontrar com a palavra, porque a palavra tem tudo. E a gente só precisa buscar. E às vezes a gente, até na igreja, a gente busca intermediários. A gente pensa assim, não,
Eu vou esperar um profeta falar comigo. Eu vou, né? E claro que Deus usa os profetas, é uma bênção. Nós mesmos temos muitas experiências nesse sentido, mas a gente entende, precisa ter esse entendimento. Não precisamos de intermediários. A palavra é viva e ela vai tocar onde ela precisa tocar, independente de onde a gente esteja. No seu caso, você tinha 11 anos de idade, por isso que a gente tem que também colocar os nossos filhos para ouvir a palavra, tem que pregar a palavra e todo momento viver a palavra, porque eles estão de muitas maneiras sendo tocados, mesmo que a gente não veja. E mesmo vocês preferindo, por exemplo, ouvir ela, a mim, Deus fala quando eu prego, né? Então, Pastor, isso é um detalhe, esse é um né? detalhe que a gente não pode falar. Quem vota na Ioná... Vamos mudar de assunto. Olha, para finalizar, fala para mim, Nath, uma canção espiritual cristã que te fez ou que te faz chorar. Manda uma playlist. Não, pra me fazer chorar não precisa de muito, né? A Ellen que o diga, porque ontem eu recebi um conselho. Amiga, não chora, por favor. Eu falei, é difícil? Aí me controlei, graças a Deus. Deus segurou minhas lágrimas. Mas assim, pastor, não tem um louvor, porque todos mexem comigo. Eu escuto muito louvor o dia inteiro, dentro do carro. A Helena canta junto. E ela canta todas as músicas. Mas hoje teve uma música que a gente estava escutando na playlist do Thales Roberto, e uma música que me fez ficar pensativa, que é aquela: e eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. E isso, eu fiquei pensando, falei assim, poxa, realmente, né? E a gente, é uma escolha. Yes. Para você caminhar com ele é uma escolha. Você tem que escolher, você tem que abrir mão de algumas coisas. Não adianta a gente querer ter Cristo na nossa vida e não abrir mão de nós mesmos, daquilo que nos satisfaz. Aí eu fiquei pensando nisso, e essa é a música de hoje. Muito bom. Essa é a música de hoje. Amém. Queridos, a gente chega ao fim desse tempo de experiências de fé, histórias da fé desse casal, do Bruno e da Nath. A gente podia ouvir muito mais deles, mas a nossa vida aqui é muito corrida, amanhã é dia de trabalho, e eu quero orar com vocês, porque eu sei que algumas pessoas que estão assistindo a gente, e talvez se você está aqui também, e algo da fé, da experiência de fé deles, ou daquilo que foi falado hoje, é algo que você deseja viver também, Jesus pode fazer isso na tua vida hoje. Jesus pode te tomar pela mão, como fez com a Nath, com o Bruno, como tem feito conosco, como tem nos ensinado, depender dele, a palavra que a Nath falou, que é a dependência, né, de Jesus, porque às vezes a gente recebe tantas coisas na vida antes de uma experiência com Cristo, e a gente vai caminhando debaixo dessas regras, dessas comodidades, mas chega um dia em que a gente conhece Jesus de perto e que tudo se ressignifica. E eu quero crer que Deus traz a experiência deles hoje para trazer ressignificado para muitas das nossas vidas. Amém. Principalmente nessa ideia, né, do imigrante. Eu estou indo para a América. Eu vim aqui, pastor, para trabalhar. Eu estou aqui para trabalhar. Mude um pouco essa sua expressão. Entenda que você vive para a glória de Deus. E ainda que você tenha plano de juntar dinheiro, de fazer uma espécie de um planejamento financeiro para o futuro, para um futuro tranquilo, seja no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, isso não é um pecado. Mas comece a colocar as coisas de Deus e Deus em primeiro lugar. E mude essa expressão. E comece a dizer: eu vim aqui para os Estados Unidos para a glória de Jesus. Amém. Eu vim aqui para os Estados Unidos, eu estou aqui nos Estados Unidos para glorificar a Jesus, para ser a vida de Jesus onde eu passar. E a verdade é que vai se cumprir aquilo que Jesus disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. Tudo que você
precisar no tocante a comer, beber e vestir, Deus vai suprir você. E a verdade é que Jesus também fez outras promessas. Ele disse: não há quem tenha deixado pai, mãe, que não receba nesta vida 100 vezes mais, e na vindoura a vida eterna. Então deixa eu dizer para você, Jesus é maior do que a prata desse país. Jesus é maior do que qualquer quantidade de dólar que a gente puder juntar aqui. Então que o nosso significado de vida esteja em Cristo, seja como Deus tem feito na vida do Bruno e da Nath. Vamos orar e vamos colocar diante de Deus o nosso coração nesta noite. Senhor, eu quero te dar graças pela vida de cada um dos que chegaram aqui hoje, Senhor. Ó Senhor, por aqueles que estão nos acompanhando nessa live, nós oramos por cada um. Senhor, quanto é que a gente precisa crescer, quanto é que cada um de nós precisamos, Senhor, nos desenvolver para te agradar ainda mais. Senhor, é verdade que nenhum de nós aqui estamos prontos e perfeitos, mas a verdade é que todos nós que estamos sentados aqui e dos que estão acompanhando essa live nas suas casas, estão fazendo, Senhor, porque querem mudar o estágio, porque querem, Senhor, estar mais próximos de Ti, porque querem ter mais de Ti, viver mais de Ti. Ajuda-nos, toma-nos pelas Tuas mãos hoje, Senhor. Perdoa-nos por todo o tempo em que nós ignoramos, Senhor, o Teu chamado, e ajuda-nos a caminhar hoje na dependência do Senhor, como tem sido a vida da Nath e do Bruno, Senhor. O Senhor trouxe, Deus, resultados muito maiores. No Brasil, eles se dedicavam tanto ao trabalho, e os resultados eram menores do que são hoje, Senhor, onde eles se dedicam muito mais ao Teu reino. Faça com que cada um dos que estão aqui experimentem isso também, Senhor. Faça com que cada um dos que nos ouvem, Senhor, vivam também esta experiência que só o Senhor pode promover, Pai. No nome de Jesus nós oramos. No nome de Jesus nós te agradecemos. Meu coração bate forte em mim. Quero viver para sempre